em andamento. No horário de Brasília, 11 horas e 3 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Serviço. Estão abertas as inscrições para o ILUM de Portas Abertas, evento gratuito da ILUM Escola de Ciência ligada ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas. A atividade acontece no dia 26 de setembro e recebe estudantes do ensino médio e interessados em ciência. O prazo de inscrição vai até o dia 13 de setembro. Alunos e professores organizam as atividades que incluem visitas guiadas a laboratórios e demonstrações de projetos desenvolvidos ao longo da graduação. A ideia é mostrar na prática como funciona a formação interdisciplinar voltada para a solução de problemas reais. Durante o evento, o público também pode conhecer a estrutura de pesquisa do CNPEM e entender o processo seletivo da ILUM, que é diferente do vestibular tradicional, além dos benefícios oferecidos ao longo do curso. Você pode ter mais informações no site cbncampinas.com.br. De Campinas, Felipe Pereira. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 7 minutos, grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Grande abraço para o amigo Felipe Pereira, hein? Hoje certinho, combinadinho, aí o apresentador se perde pelo caminho e atrasa. Mas estamos no ar até meio-dia, com todas as informações do time do seu coração. Hoje, quinta-feira, 30 de julho de 2026, Real Madrid acerta a venda de Gonzalo Garcia e abre espaço para Endrick. Imprensa espanhola garante que o atacante espanhol vai para o Fulham por 40 milhões de euros. Endrick se apresenta ao clube merengue na quarta-feira, já se apresentou, na verdade, e iniciou os trabalhos sob o comando de José Mourinho. Carlo Ancelotti admite erros na Copa, encerra ciclo de veteranos e afirma que o objetivo é encontrar uma nova geração. Treinador afirma que Neymar, Casimiro, Danilo, entre outros, estão fora da seleção. Reconhece que errou nas substituições na eliminação contra a Noruega. LeBron James, no 76ers, quebra recorde de vendas de camisas em apenas 48 horas na noite dessa quarta-feira. Dos 13 modelos de uniforme com valores entre 330 e 510, nenhum estava disponível para envio imediato. Sul-Americana, o Vasco da Gama venceu o Independiente de Medellín por 1-0 e garantiu vaga na próxima fase. O Red Bull também está classificado após eliminar o Sporting Cristal. O Bragantino vai encarar o Atlético Mineiro nas oitavas de final. Hoje, o Grêmio encara o Bolívar em busca da classificação.
Ucrânia vai à Corte Arbitral do Esporte contra a possível volta da Rússia aos Jogos Olímpicos. Há 3 semanas, o Comitê Olímpico Internacional suspendeu provisoriamente a punição para a Rússia. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Palmeiras ganhou por 4-0 do Vitória em Salvador e ampliou para 8 pontos a vantagem em relação ao Flamengo, que só empatou na rodada. O jogo do Alviverde foi marcado por 2 expulsões do rubro-negro ainda no primeiro tempo, o que condicionou completamente os rumos da partida. Hoje o Corinthians pega o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena às 19h30 da noite. Sem os laterais esquerdos Matheus Bidu e Anrileri, o lateral direito Milans deve ser improvisado no setor. Os santistas Mike e Zé Rafael estão de saída do clube, enquanto o São Paulo apresentou o volante Newton, que estava no Botafogo. E agora o destaque do futebol campineiro, Antônio Lupe, bom dia com você. Bom dia, Júlio, bom dia aos ouvintes do CBN Esportes. Desta quinta-feira, a Ponte Preta ainda ajusta alguns detalhes em relação ao projeto da SAF. A diretoria aguarda aí a apresentação de tudo definido para a votação do Conselho Deliberativo do clube. O técnico Márcio Zanardi fez uma cobrança pública. Diz que está trabalhando, mas quer também que a diretoria faça a parte dela, ou seja, pagar as pendências para registrar os novos atletas que foram contratados. Já no Guarani, o clube tem um longo período de preparação até o jogo contra o Anápolis. Mas hoje de manhã teve uma entrevista bem legal com o atacante Luca, que lembrou da morte do pai, que completou 1 ano justamente no dia em que ele desencantou e marcou o primeiro gol na vitória em cima da Inter de Limeira por 3-1. E também falou do apoio e do trabalho mental com os atletas em meio a um esporte de muita pressão. E agora destaca de Fábio Scheibe, bom dia, um abraço pra você, Scheibe. Limpa a câmera aí, cara. Tá ligado, cara. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco justamente a vantagem que o Palmeiras adquiriu ao vencer o Vitória por 4-0. Um jogo marcado por confusões, né? Principalmente as expulsões dos jogadores do Vitória. As duas, na minha opinião, foram bem realizadas, foram bem feitas. O que fica na dúvida é a não expulsão de Maurício antes das 2 expulsões do Vitória. O Palmeiras conseguiu o triunfo, né, contra o Vitória no Barradão e contou com o empate do Flamengo, que empatou apenas com o Internacional fora de casa 1-1. Inclusive o Flamengo jogando muito mal esses últimos tempos. O Leonardo Jardim tem sido criticado pela torcida, mas a questão é que o Palmeiras abre 8 pontos com um jogo a mais que o Flamengo. E hoje à noite tem o Corinthians, ainda sem Memphis Depay, né? O Memphis Depay só viaja ao Brasil com um contrato já estabelecido, que o Corinthians não fez ainda, né? O Corinthians não mandou para ele a versão do contrato, então ele não viaja ao Brasil. A esperança é que ele chegasse hoje, mas essa questão do Memphis Depay deve ficar para a próxima semana. O Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense, 3º colocado no Brasileirão. Boa, Fábio Scheibe. E aqui trazendo agora também o nosso WhatsApp para você participar e interagir conosco, 991869070, 991869070, o WhatsApp que está no ar. Fica à vontade. O que é que você achou da arbitragem ontem, hein? Do jogo do Palmeiras e do Vitória? O Fábio Scheibe já trouxe um pouquinho da opinião dele. Muita reclamação envolvendo a não expulsão do Maurício, que, né, possivelmente ali deu uma cotovelada no adversário. O Lucas Cândido ficou completamente revoltado. Então, Não, porque é tudo no campo. Uma bela de uma cotovelada no rapaz. Mas como árbitro não expulsou, também não quero entrar aqui em divididas. Deixa para os ouvintes entrarem nessa dividida. 991869070. Os caras já me xingaram SAF hoje. da Ponte. Novidades aí em relação ao estádio. A gente vai comentar, o Lupe vai também explicar. O Luca falou hoje, uma boa entrevista do Luca, hein? Sempre um bom entrevistado, Luca. Você viu o que ele falou do Ralf lá, cara? Ô, louco. Ah, mas isso aí, pra mim, não foi nenhuma novidade, não. O Hélio não usa? Falar o quê? Ué, mas aí é um problema. Mas ele disse que é um problema do Hélio. É o problema do Hélio, ele que é o técnico, né? O rapaz lá hoje de manhã... Que rapaz? Felipe Pereira. Felipe Pereira. Ele me chamou pra participar hoje do CBN Esportes, né? Certo. O CBN Campinas. E aí eu dei a minha opinião a respeito da não expulsão do Maurício. E aí o WhatsApp aqui, pum, bombou. Uns de forma educada, outros não. Alguns concordando comigo, outros não. Mas o Maurício ontem tinha que ter deixado o campo mais cedo, tinha que ter ido pro chuveiro. Uma arbitragem bem ruim do rapaz que apitou o jogo, que eu não lembro o nome dele agora, do jogo do Palmeiras e Vitória. Vitória e Palmeiras no caso, porque o jogo foi no Barradão.
É isso, são estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode interagir, participar com a gente através do nosso WhatsApp. Então mande aí o seu recado que a gente vai estar registrando aqui durante o nosso programa. CBN Esportes no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samla Jeep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Quanta gente acorda cansada, com dores, pressão desregulada, ansiedade. São problemas que parecem simples, mas podem trazer um problema ainda maior. É aí que entra o magnésio 5.0 da Liros, né, Manolo? Sem dúvida, sem dúvida. Virgínia, você sabe que o nosso magnésio é excelente para nutrir o cérebro, melhorando muito o fortalecimento dos ossos, dos músculos, é bom para os tendões, ligamento, cartilagem e, claro, estimula muito a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Você dorme melhor, tem uma noite de sono reparadora. O grande detalhe é que o nosso magnésio são 5 minerais numa única cápsula. Então isso faz a diferença para você ter um resultado mais rápido, que a gente chama de biodisponibilidade, é a resposta do suplemento de uma maneira mais eficiente, mais rápida no seu corpo. E o nosso é o mais completo do Brasil, Virgínia. E para quem está nos assistindo, a hora de cuidar da saúde é agora. É agora. Promoção imperdível. Você vai ligar agora mesmo, 0800 787 3050. Ligue e aproveite, 0800 787 3050. Vai ganhar a cafeteira portátil. Eu vou mandar também o nosso magnésio com 70% de desconto e eu entrego na sua casa. Ligue agora, 0800 787 3050. Operação Bate-Meta Automec Chevrolet Sumaré. Todas as condições juntas para você sair de carro novo. Tabela FIP na troca do seu carro usado. Financiamento com taxa 0% em até 30 vezes. Documentação grátis. Quer mais? Cobrimos todas as ofertas da concorrência. Automec Sumaré. O melhor atendimento e o menor preço você só encontra aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Mário Quintino chegando com informações aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Mário. Atenção, atenção. Banha trazendo informações da John Boy Dunlop, o nosso ouvinte que vai em direção da região central. Tem atendimento de uma ocorrência na altura do satélite Íris. Atenção pela região, proximidades também do terminal de ônibus lá do bairro. Trazendo informações para quem vai no sentido contrário, em direção do Campo Grande. Aí, por enquanto, sem problemas em toda extensão. Trazendo informações também para quem utiliza a Prefeito Faria Lima, região do Hospital Mário Gatti. Movimentação maior para acessar Prestes Maia, caminho também em direção da Via Expressa Valdemar Pascoal. Pela Via Expressa, o nosso ouvinte segue sem problemas nos dois sentidos. E já no centro de Campinas, a Rua José Paulino tem movimentação maior, chegada para Moraes Salles e também mais à frente já no acesso para Benjamin Constant. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Agora 11 horas e 17 minutos. Você faz a gestão de energia da sua empresa? Com a CPFL Soluções, você recebe um relatório personalizado para identificar oportunidades e tomar decisões mais estratégicas. Simbora! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É 400, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É 400, brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cotag, com você construindo o mundo.
CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, 11 horas e 19 minutos. Meu caro Antônio Lupo, deixa eu aqui registrar a galera que está mandando mensagem pelo nosso WhatsApp. Bom dia, amigos do CBN Esportes, sou palmeirense. Na minha opinião, o lance do Maurício não houve alavanca, sem intenção, amarelo correto. O zagueiro do Vitória, apesar da trava alta, sem intenção, também lance para amarelo. A outra expulsão foi consequência da irresponsabilidade. Abraço, grande abraço pra você, Danilão. Obrigado aí pela mensagem, sempre educada, top demais. Tá vendo? Dá pra trazer aqui, dá pra discutir sempre com bons argumentos de educação. Boa, Danilo. A gente precisa respeitar, né, as opiniões, se o ouvinte concorda com a expulsão. Quando vem... É por isso que a gente tá caminhando pra esse mundo doido que nós estamos vivendo hoje, viu, Júlio? Os caras não respeitam mais as opiniões diferentes. Bom dia, amigos da CBN. Para resolver o problema da arbitragem no Brasil, tem que profissionalizar. O juiz também poderia justificar as suas marcações para o quinto árbitro. Qualquer dúvida, ele esclarece para os técnicos e imprensa, tipo uma ouvidoria. Abraço, JP de Moraes. Boa. Não ia ter aquela coisa das entrevistas dos árbitros pós-jogo? Campeonato Cearense, não é um negócio assim que ia ter? Simularam em alguns estaduais para trazer para o Campeonato Brasileiro, mas acho que não foi para frente, né? O pessoal ficou com medo. Mas acho que em outros países também não tem isso, né? Não sei se os árbitros dão Mas nos outros países também não tem tantos erros também, né? Existem erros. Não, erros existem. O ser humano, ele erra. Salve, amigos, bom dia. O Palmeiras abriu 8 pontos na tabela e 5 no queixo do Kaká. Vinícius mandando aqui. Boa, Vini. Sérgio... será que é ele? Aqui é pro Felipe isso aqui. Ainda bem. Ainda bem que foi uma porrada bem dada. Mas daqui a pouco o Felipe vai ver aqui. Bom dia, amigos! Esse é o WhatsApp certo para mandar mensagens para o programa de esportes? Sim! É isso aqui. Pode mandar sua mensagem para o telefone 3593, que a gente registra aqui durante o nosso CBN Esportes. Rodrigo Pupo, hein? Bom dia a todos. Ontem o Palmeiras venceu o Vitória em um jogo bastante polêmico. No meu entender, o Maurício deveria ter sido expulso por conta da cotovelada no Kaká. Também achei um pouco rigorosa a expulsão do próprio Kaká, mas não condeno. Agora nada explica a burrice do Luan Cândido com um gesto de roubo. Com esse número de câmeras era impossível não ver. Com 2 jogadores a mais ficou fácil para o Verdão. Manda aqui o glorioso Rodrigo Pupo. E o João Leonardo, lá em Americana. Bom dia, amigos da CBN. No caso do Maurício, eu acho que foi encenação do jogador do Vitória, uma bola dividida. No caso do Arias, se ele não pula, tinha quebrado a perna, expulsão correta. Os palmeirenses concordam com a expulsão e os não palmeirenses não concordam. E no caso do Maurício, os não palmeirenses acham que ele deveria ter sido expulso e os palmeirenses acham que não. Gabriel Dudziak chegando com mais informações da rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras entrou em campo para enfrentar o Vitória no Barradão, já sabendo que o Flamengo havia empatado com o Internacional. O jogo contra os baianos, no entanto, era bem complicado até o VAR sugerir e o árbitro aceitar a expulsão direta do zagueiro Kaká. Na sequência, o também jogador do Vitória, Luan Cândido, fez um gesto de roubo com as mãos e também foi expulso. Com 2 a mais em campo, o Alviverde teve espaço e abriu 2-0 ainda no primeiro tempo, com Maurício e Fabiano Souza contra. Já na etapa complementar, Arias ampliou para 3-0 e Sousa, de falta, determinou a goleada por 4 gols. O resultado levou a vantagem do Alviverde em relação ao Flamengo para 8 pontos. E o técnico Abel Ferreira exalta o jogo inteligente que a equipe fez. Conseguimos criar os espaços que já estavam difíceis de encontrar pela estrutura do nosso adversário. Acho que os meus jogadores mantiveram o controle e acabamos por ganhar bem o jogo. Hoje o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense às 7h30 da noite na Neoquímica Arena. O lateral esquerdo Matheus Bidu, com dores no pubis, será desfalque e o reserva imediato dele, Henriler, está suspenso. Assim, o lateral direito Milans deve ser improvisado. No mais, a equipe deve ser a mesma que empatou com o Bahia por 1-1. No Santos, o volante Zé Rafael entrou em um acordo com a diretoria para rescindir o contrato com o clube depois de não fazer mais parte dos planos. Já o lateral direito Mike entrou na justiça contra o Peixe também para se desvincular da equipe. No caso, o jogador alega atraso de salários, FGTS, direitos de imagem e luvas. No sábado, os santistas enfrentam o Remo em casa pela Copa do Brasil.
O São Paulo só volta aos campos no dia 8, quando encara o Grêmio pelo Brasileiro. O time apresentou nesta quarta-feira o volante Nilton, que estava no Botafogo. Ele poderá atuar se o técnico Dorival Júnior assim quiser. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11 horas e 24 minutos. Aí então o Gabriel Dudziak trazendo, né, informações completas sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje teremos o Corinthians em campo, Fábio Chaimbe contra o Atlético Paranaense. Corinthians tentando embalar, né? Apesar dessa... Tentando não, né? Querendo manter o embalo, porque apesar do empate contra o Bahia fora de casa, que é um adversário direto, tá na frente do Corinthians, vencendo hoje, o Corinthians pula aí para 31 pontos e já cola de novo nesse G6 aí, para aproveitar esse bom momento com o Diniz, hein, Fábio Chaimbe? Exatamente, é o fruto, né, do trabalho do Diniz. A gente sabe que o Diniz precisa de trabalho, de tempo de trabalho. Foi justamente isso que aconteceu na Copa do Mundo, né? O tempo parado ali, ele pôde mostrar o seu método e sua eficiência para os jogadores também, o que pretende ser utilizado pelo Corinthians. Foi assim na vitória contra o Remo, uma vitória muito tranquila, que a gente viu muita posse de bola do Corinthians também, muito troca de passes. Contra o Bahia, um jogo mais complicado fora de casa, e hoje eu acho que é o duelo mais difícil realmente para o Corinthians, né? Enfrentando o Atlético Paranaense, que tem feito ótima campanha, joga lá na Arena Baixada, muito complicado jogar por lá. O Atlético Paranaense é o terceiro colocado, mas o Corinthians querendo justamente subir na tabela, como você disse, né? O Corinthians tem 28 pontos, ganhando hoje ultrapassaria três equipes, ainda tem jogos a menos também, mas chegaria à sexta ou sétima colocação. Muito bom para o Corinthians, que no final de semana tem Copa do Brasil, assim como todos os outros envolvidos, né, nessa competição. Tem o primeiro jogo das oitavas de final, enfrenta o Internacional fora de casa, 2 partidas no Sul, 2 partidas historicamente muito complicadas de serem realizadas, na Arena Baixada e também no Beira-Rio. Corinthians sair aí ileso aí desses 2 jogos, ganha muita moral e muita confiança para o restante da temporada, né, Júlio? É isso. Coringão vai embalar, Antônio Lopes? Difícil hoje, hein? Difícil, porque o Atlético Paranaense é o terceiro colocado, tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Viveiros, e vem jogando muito bem, também fora de casa. Odair Hellmann, né? É o técnico do Furacão. Papito. Boa. E eu acho que hoje o Corinthians não vai ter vida fácil, não. Tem toda a atmosfera a favor, estádio, torcida e essa sequência legal que o Timão vem enfrentando, mas hoje, se tivesse que sugerir um placar, eu iria num empate com gols, hein? 2-2. Como eu disse no começo do programa, Júlio, a questão do Memphis Depay aí deu uma atrasada, né? Deu uma freada, porque o Memphis Depay chegaria ao Brasil hoje, para pelo menos fazer exames, né? Parece que é hoje, né? Os exames decisivos parecem que estão agendados para hoje, né? Então, mas ele só viaja ao Brasil caso a segunda via do contrato seja enviada para ele, o que é que não aconteceu, né? Porque a burocracia no Corinthians acabou atrasando esse processo. O Corinthians não fez o contrato novo de renovação, então os agentes do Memphis Depay só asseguram que ele chegará ao Brasil depois dessa via ser enviada, para estar tudo no papel, na tinta mesmo, para o Corinthians fazer essa renovação, e o Memphis Depay só chega ao Brasil por isso. Ele chegaria hoje, mas essa questão aí deve atrasar a chegada dele, que só deve entrar em campo aqui 15 ou 20 dias, caso seja renovado o contrato, evidentemente. Você é a favor da renovação do Memphis? Não, não sou a favor. Por conta dos valores. O Corinthians fica louco com esses negócios. Tinha que largar a mão de Memphis Depay. Bom jogador, rapaz trabalhador, mas, cara, é muita grana. Isso aí lá na frente vai virar uma bola de neve. Eu acho um pouco de responsabilidade. Eu acho muita... O primeiro contrato... Mas assim, eu queria usar um termo aqui, mas eu não posso usar esse termo aqui. Mas foi muito mal feito. Mas muito mal feito. E aí, o Memphis tem qualidade. Bom jogador. Eu acho ele um jogador, principalmente no futebol brasileiro, acima do nível. Bom, mas é muito dinheiro envolvido em uma negociação. Mesmo abaixando os vencimentos do glorioso holandês, eu acho uma loucura o que o Corinthians está fazendo. Parte para outra, aposta em jovens jogadores, aposta em categoria de base, aposta aí numa renovação de contrato, sei lá, com outro atleta, o Breno Bidon, o próprio Bidu, Mateuzinho, jogadores que estão em alta no momento, mas eu acho esse contrato que os caras estão fazendo, mesmo abaixando em relação ao salário que o Memphis recebia, é uma loucura muito grande. Eu não renovaria. É por isso que o Corinthians, a cada dia que passa, tem um transfer ban, tem essa irresponsabilidade por conta dos dirigentes. Eliel falou ontem aqui uma situação na Arena muito legal. Enquanto o CPF não for punido e sim o CNPJ, os caras vão continuar fazendo loucuras com os clubes do Brasil.
Não é só o Corinthians não, tem muita gente aí, viu? Não, a lista... Lembrando... Fluminense é prova disso recentemente. Atlético Mineiro. O próprio Cruzeiro, mais atrás, né? São Paulo, Santos, enfim. Pois não, Fábio? Não, lembrando que o Corinthians, desse primeiro contrato aí que o Lupe citou com o Memphis Depay, está devendo a ele 40 milhões de reais, né? O que está sendo renegociado justamente por isso. O Memphis até aceita receber essa quantia sem juros, né? A quantia limpa de 40 milhões de reais que vai ser dissolvida aí nesse novo contrato com ele. Ou seja, o Corinthians já parte com menos 40 milhões no novo contrato com o Memphis Depay. Não, mas ele vai receber, né? Os 40 milhões. Vai receber, mas o Corinthians está devendo a ele 40 milhões de reais, fruto do primeiro contrato ainda. Só que ele negociou, ele não cobra os juros que o Corinthians teria com ele, as penas também, por não ter pago em dia. E agora o Corinthians parte já com esses 40 milhões a menos já, né? A menos não, mas tendo que pagar ao Memphis Depay como dívida, que vão ser aí liquidadas em várias parcelas. Mais participações aqui do nosso WhatsApp. Problema não é pagar isso aí pro Memphis, é pagar 1 milhão pro Pedro Raul, manda aqui o nosso ouvinte. Loucura também, ué. 2 milhões pro Memphis tá pago, manda aqui o Natalino de BG. Natalino. Grande Natalino. Estranho, a arbitragem quase nunca erra contra o Palmeiras, só apita a favor, hein? Sinistro, manda aqui o Paulo. Bom dia, não sei quem da CBN foi na reunião com o presidente da Ponte Preta, mas que ele disse que se não... Aliás... Calma aí. Não sei quem da CBN foi na reunião com o presidente da Ponte Preta, já respondo, ninguém. Ninguém. Mas sei que se ele disse que se não sair aprovar a SAF, para o investidor colocar dinheiro, a Ponte fecha até o final do ano, procede. Ninguém. Até porque tem uma arte rolando aí. E bom dar nome, né? Ponte News, Marco Ceroni colocou uma arte aí com IPTV, tem o logo da CBN. Cidade On. CBN. Isso. Ninguém da CBN foi na reunião. E ninguém foi chamado também, ainda bem. A diretoria da Ponte Preta está fazendo convite a jornalistas para entender um pouco mais sobre o processo de SAF, isso é válido. Mas a CBN ninguém foi nessa reunião, ok? Eu, como GE. Globo, fui convidado, mas não pude ir por compromissos profissionais também. Mas só para deixar claro, a Rádio CBN não foi convidada e não esteve presente nessa reunião. Midiático CBN, o problema da arbitragem no Brasil é puramente psicológico e não há profissionalização nenhuma que resolva. Os árbitros têm condições técnicas e físicas, mas não sabem administrar com bom senso o jogo. Manda aqui o Léo do Centro no nosso WhatsApp. 11 horas e 31 minutos, daqui a pouco a gente volta. CBN Esportes Campinas. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Você está com fome? O Giovanetti Dom Pedro está no iFood esperando o seu pedido. Tem lanche, prato feito, petisco, sobremesa, bebida, tudo com aquela tradicional qualidade que você já conhece. Atendemos Alphaville, Mansões Santo Antônio, Parque Primavera, Barão Geraldo, Paulínia e região. Faça seu pedido agora. É só abrir o app do iFood e buscar por Giovanetti Dom Pedro. Giovanetti, historicamente o melhor. É alegria. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Repórter CBN. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% entre abril e junho. O resultado representa a queda de 0,7 ponto percentual na comparação com os 3 meses anteriores. Já o total de desempregados chegou a 5.900.000 no segundo trimestre. O contingente equivale a um recuo superior a 700.000 pessoas no período observado pelo IBGE. O preço médio dos carros novos no Brasil subiu menos que a inflação em 2026 pela primeira vez em 6 anos. É o que mostra um levantamento produzido pela Bright Consulting. O valor do automóvel 0 km teve queda real de 1,5%.
Analistas atribuem o movimento à expansão das montadoras chinesas, o que aumentou a competição no mercado brasileiro e forçou as fabricantes tradicionais a reduzirem margens. Por outro lado, a renda estagnada e os juros elevados do crédito ainda são obstáculos para a compra do veículo novo. O presidente Javier Milei assinou um decreto que impede a entrada na Argentina e determina a expulsão de estrangeiro que promova ou incentive mensagens de ódio, discriminação e violência contra cidadãos do país em razão da nacionalidade. Segundo o governo, a iniciativa responde a recentes manifestações de hostilidade contra argentinos. A medida foi anunciada em meio à crise diplomática com o Brasil, desencadeada pelas declarações de Milei contra autoridades brasileiras na convenção do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. E 2 jogos movimentam hoje a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7h30 da noite, o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense. Às 9h30, o Curitiba pega o Cruzeiro. Pela Copa Sul-Americana, o Grêmio vai enfrentar o Bolívar às 7h. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para falar das coisas do Guarani. Antônio Lupe hoje esteve no Brinco de Ouro da Princesa. O que é que você me conta? Hoje teve uma entrevista com o atacante Luca. Luca, que desencantou depois de longos meses com a camisa do Guarani, não marcava desde fevereiro, naquela eliminação doída para o Castanhal na Copa do Brasil. E no duelo contra a Inter de Limeira, vitória do Guarani por 3-1, e o Luca foi quem abriu o caminho do resultado positivo. João Paulo deu a bola para o Luca, bateu o pênalti e ele fez. Justamente no dia da vitória contra a Inter, na última segunda-feira, o Luca, ele completou 1 ano sem a presença do pai, que faleceu, e isso atrapalhou muito a carreira do Luca, emocionalmente falando. E hoje na entrevista coletiva foi uma questão muito legal, porque ele falou desse longo período que ficou sem marcar, o impacto da morte do pai dele na questão emocional e de que forma o Luca tentou ajuda fora das 4 linhas para ficar com a cabeça tranquila e dar a volta por cima vestindo a camisa do Alviverde. Realmente incomoda bastante, né? Tira o sono da gente aí, ficar tanto tempo sem marcar, né? Mas eu não deixei de trabalhar, de me empenhar aí. É a única coisa que eu tenho para fazer, né? Que está no meu controle, é continuar persistindo. Mas, sinceramente, me incomodou muito. Graças a Deus eu tive grandes momentos na minha carreira fazendo gols, e passar esse tempo aí sem marcar me tirou o sono, mas o que está no meu controle é continuar trabalhando. Cara, falar sobre meu pai é difícil, muito difícil para mim, assim. Eu já falei outras vezes, eu não quero chorar, né? Porque realmente mexe comigo. Eu perdi ele, assim, uma coisa que eu já falei, só Deus pode explicar. O cara, 72 anos, totalmente ativo, fazia tudo, e do nada aconteceu. E foi um baque para mim, para minha família, entendeu? Eu passei vários meses difíceis, que foi realmente complicado, porque era o cara que era o pilar da nossa família, né? E aconteceu. Eu tô me adaptando, né, cara? Fez 1 ano agora. E é isso. Não tenho muito o que fazer. Fica a lembrança dele, a gente tem dias que é mais difícil, tem dia que passa, mas os primeiros meses ali que foi muito difícil, né? Cara, eu acho que eu nem precisaria falar isso, mas eu passei, acho que foi 4 meses difíceis, sem conseguir dormir direito, sabe? Porque foi, como eu te falei, meu pai fazia tudo, cara, era ativo, 72 anos, um cara que mexia com tudo, fazia tudo, e do nada, pum, entendeu? Eu fiquei, acho que foi 4 meses
mês sem conseguir dormir, aquela coisa, buscando ajuda, psicólogo. E aí quando eu cheguei aqui eu ainda estava ainda num processo de melhora, né? Tava conseguindo colocar as coisas nos trilhos. E aí eu conheci o André aqui, né? Que faz um trabalho, nosso psicólogo aí também, que pô, a gente me ajudou muito, né? Até hoje ainda faço com ele, eu acho muito importante. Sabe que jogador de futebol às vezes tem essa dificuldade de procurar ajuda, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em falar isso. É difícil, a gente vive sob pressão e jogar aqui no Guarani é difícil, não é todo mundo que consegue jogar aqui. A camisa é pesada, a cobrança é grande, a gente sabe que a gente mexe com a paixão do torcedor e muitas das vezes, assim, falo por mim, né? Porque eu já procurei ajuda e me ajudou muito. E a gente sabe que ainda tem um pouco de preconceito desse lado, né? Dos jogadores de futebol. Mas eu acho muito importante, sim. Me ajudou muito, né? Eu particularmente, Luca. Não é fácil, né, cara? Você depende do corpo. Você não consegue dormir, aí tem dia que, pô, fica aquela coisa, a cabeça fica... Então, quem puder aí, né, buscar ajuda, é importante, cara. Me ajudou muito, até hoje me ajuda. E eu não vou deixar de fazer, de desabafar, né, com um cara que conhece, né, sabe mexer com o lado pessoal ali. Então, o André é um cara que está me ajudando muito aí. Eu espero, né, que continue assim, né? Até porque eu passei esse momento difícil aí agora, esses meses também, de não conseguir marcar, e a gente conversando, e ele sempre me incentivando, um cara que, pô, sempre me dando os melhores conselhos ali. Então o Andrezão ali é um grande homem também, um cara que merece todo o respeito aí de todo mundo. Tá aí um trecho da coletiva do Luca, principalmente falando sobre essa questão pessoal, e que é muito importante, né, Júlio? Porque, cara, ser jogador de futebol é o sonho, né, de todos aí, que, principalmente aqui no Brasil, que tem uma paixão pelo esporte, mas chegar no nível profissional é muito difícil. E esse lado emocional, ele tem um peso gigante, porque no futebol a gente não fala com a razão, a gente fala com a emoção, e os jogadores são muito cobrados, né? É um esporte de muita pressão, e as redes sociais hoje, elas trouxeram ainda mais pressão para esses atletas. Então, assim, o Luca acho que é importante, passou por um drama particular, perdeu o pai e buscou na terapia, né, com os psicólogos, essa ajuda. E acho que isso se aplica não só ao jogador, mas a todos, né? Você precisa de ajuda. Às vezes, o emocional ele é muito complicado, né? Então, você quando busca essa ajuda profissional, é muito bacana. E tá aí o exemplo do Luca, que agora espera ter uma sequência com a camisa 9 titular do Guarani nessa arrancada final de primeira fase da Série C. Ele destacou muito isso na coletiva, afirmou que o jogo contra o Anápolis não vai ser um jogo fácil, apesar da situação do Anápolis, e por isso pede cabeça no lugar para primeiro conseguir essa vaga no G8 e depois o outro objetivo, que é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Você faz terapia ou não? Eu já fiz e recomendo muito. E que legal. Eu lembro muito do Yuri Alberto. Acho que o Fábio vai se lembrar também quando o Yuri Alberto falou publicamente, né? Como que a terapia ajudou ele a atravessar aquele momento difícil pelo Corinthians. É algo que repercutiu. E o Luca tem razão. É um assunto que ainda gera um pouco de preconceito entre os jogadores, mas faz muita diferença. E o André Aroni é craque, craque. Já inclusive esteve à disposição do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então é alguém com muito referendado dentro do esporte. O Guarani tem um privilégio de ter um profissional desse gabarito, e acho que ele tá ouvindo, à disposição. Hein? Se ouve a CBN, parabenizar André Aroni pelo trabalho realmente fundamental. E o Luca precisa voltar a ser o Luca que nós conhecemos, um cara de gols, um cara que impacta dentro de campo, né, Fábio? Tomara que ele reencontre essa confiança daqui pra frente, né? Não tem como dizer que a parte mental, né, a parte sentimental também interfere bastante na confiança do jogador, não só do jogador, né, como todo ser humano também. Sou muito adepto também, sou suspeito até para dizer de terapia também. Faço terapia toda semana também, me ajudou muito na minha vida, assim como todos também têm que procurar um terapeuta de confiança aí para poder também
avançar nas questões da vida. Mas falando sobre o Luca, essa parte de confiança é fundamental, mesmo agora, depois de um gol, né, podendo ser titular novamente. Eu acho que tem muito a agregar ao Guarani nesta reta final, pela experiência que tem, pelo bom futebol que apresenta também. Estava passando por um momento conturbado, mas a gente espera que tenha deixado isso para trás e agora mostrando o bom jogo, né, o bom futebol que ele tem, para poder ajudar o Guarani, principalmente na segunda fase, né, Júlio? O Guarani tem mais 4 jogos nessa primeira fase ainda, já equilibrando o time para o momento decisivo, né, os 6 jogos decisivos aí, que podem dar esse sonho do acesso novamente ao Guarani. Creio que o Luca vai ter fundamental importância aí neste caminho que o Guarani vai percorrer. Inegavelmente, a perda do pai influenciou demais no rendimento do Luca, porque o segundo semestre dele de 2025 foi muito difícil no Novo Horizontino, né? Você fez a pergunta para ele. E aí, na apresentação, eu não lembrava, né, dessa perda dele, é que ele deu uma brecha de uma perda pessoal, e aí eu quis ter mais detalhes, né, sobre isso, até para tentar entender como foram esses últimos meses dele. E aí ele respondeu até de maneira mais defensiva, e tudo bem, na época faziam, sei lá, 6 meses, né, da morte do pai dele, então era algo mais recente, agora se completou um ano. Então ele, não quero falar disso, não vou falar disso, vamos falar de futebol. Agora acho que com um pouco mais de calma o Luca topou falar abertamente, né, sobre essa questão do pai dele, que a gente respeita muito, algo muito pessoal. Torcendo aqui para que o Luca consiga ter essa sequência positiva daqui para frente. O Guarani só joga no dia 10 contra o Anápolis, fora de casa. Anápolis. Algo mais, Antônio Lupe? Por enquanto é só, Júlio. A gente vai acompanhar esse período. Ontem o Guarani, desculpa, tem sim, cara. Eu tô com a cabeça muito esquecida. O Guarani se reapresentou ontem, tá? E teve um jogo treino contra o Primavera de Indaiatuba, que está disputando a Copa Paulista. O Guarani venceu por 2-0. O Neto Costa, que foi apresentado de manhã, fez um gol de pênalti e o Rian fez outro. 2-0, lembrando que o Hélio Cizenando utilizou nesse jogo treino atletas que atuaram menos de 45 minutos contra a Inter de Limeira. E, se não me engano, acho que foi o Pércio, um ouvinte aqui da CBN, quando o Guarani teve também um longo período de preparação, não fez, né, nenhum jogo treino. Ele questionou essa situação e agora sim o Guarani realizando aí esse trabalho, que não importa o resultado, mas só para dar ritmo para aqueles atletas que estão ali sem espaço, mas fazem parte do grupo de atletas que estão brigando por esse acesso. Então tá aí, só registrando, porque tem ouvintes que gostam de saber se teve esse tipo de atividade ou não. E eu cito como exemplo o nosso glorioso torcedor do Guarani, Pércio Palmeira. Foi engraçado ontem, porque eu estava chegando para a coletiva do Neto Costa. Aí o Diego Alves estava chegando nesse exato momento, né? E aí chega Eduardo Arroz, aí o Diego Alves, repórter da EPTV, com aquele jeito, né? Mineiro de ser, tranquilo. Mineiro de Viçosa. Rapaz, Eduardo Arroz tá aí, né? Será que vai ter um jogo treino, não? Nesse momento, desce o ônibus do Primavera no Brinco de Ouro. Tá respondido, né? Grande Diego Alves, o homem do Eubola. Você sabe o que significa Eubola, Agora né? já sei, ontem nós pesquisamos, né? Um termo... Tato com a bola, a relação com a bola, a habilidade, né, com a pelota de futebol. Mas não é uma gíria, é um termo... Não é uma gíria, é um... de conteúdo da educação física. Exatamente. Ô, Júlio... Pois não, meu caro Fábio Scheiber? Não, isso me fez lembrar até um debate. Eu sei que não temos tempo para isso, mas ontem, durante o nosso programa Arena CBN, foi posto em questão quem jogou mais. Falando sobre o Eubola também, né? Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Qual é a sua opinião? Apenas a opinião. Nada além disso pra gente sair pro intervalo, Julio. Como é que é? Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Ou Neymar. Quem tem mais Eubola? Não, quem jogou mais, quem tem mais importância para o futebol. Eu não vou ficar entrando nessas conversas de novo, não. 11h47. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo.
Julho chegou e o futuro também, com as ofertas da Dili Itavema. Taxa zero em diversos modelos e versões exclusivas de blindados à pronta entrega. X2 a partir de R$ 123.800 com Wallbox cortesia. X5 IMI híbrido, o mais recente lançamento que combina desempenho e eletrificação a partir de R$ 189.990. Entrada mais saldo em 36 vezes. Dili Itavema, sua concessionária Dili em Campinas. Telefone 19-2038-1515. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E hoje nós tivemos mais 2 jogos das quartas de final da Liga das Nações de vôlei masculino. Os Estados Unidos venceram a Itália por 3-0 e a Polônia passou pela Ucrânia 3-1. Com isso, as semifinais estão definidas. A Eslovênia enfrenta a Polônia, esse jogo dia 1º de agosto, que é no sábado, e o Japão enfrenta os Estados Unidos às 8h30. Então, Eslovênia e Polônia brigam por uma vaga na final. Do outro lado, o Japão duela contra os Estados Unidos. É a Liga das Nações de vôlei masculino. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. As melhores ofertas para o Dia dos Pais estão no Iga Atacado. Corra e aproveite. Arroz Amélia tipo 1, 5 quilos, R$ 15,49. Whisky Jack Daniels tradicional 1 litro, R$ 118,98. Se beber, não dirija. Pão de alhozinho sabores 300 gramas, R$ 12,98. Amendoim Mendorato 1,010 quilos, R$ 15,98. Corra, ofertas válidas até 3 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. 11h50, estamos de volta agora para falar da Ponte Preta, meu caro Antônio. Vamos falar da Ponte Preta, aliás, mais uma vez, né, ressaltando, o ouvinte perguntou ali, a CBN não participou de nenhum encontro aí com a diretoria para falar da SAF, mas houve alguns esclarecimentos a respeito dessa situação. A Ponte ainda aguarda detalhes, né, porque é uma coisa muito burocrática essa questão envolvendo o SAF, para apresentar ao Conselho Deliberativo e votar se o Conselho é favorável ou não à Sociedade Anônima do Futebol do estádio Moisés Lucarelli. Eu estou aqui com a sua matéria, você que escreveu, né? Deixa eu ver. Isso, Júlio Nascimento, atualizada há 2 horas. Muita gente pergunta, a questão do estádio. O estádio, o Centro de Treinamentos do Jardim Olina e a unidade do Paineiras, esses patrimônios do clube, eles continuarão pertencendo à Ponte Preta. Porém, o estádio ele será meio que um comodato, né? Como tem aí as empresas que cedem para a SAF. Em contrapartida, a SAF precisa aí realizar algumas melhorias no estádio, até transformando o Moisés Lucarelli numa arena, para ter aí shows, eventos e tudo mais. Isso consta nesse projeto. Ainda tem sido discutida a divisão, né, de porcentagem, a possibilidade aí de 85% das receitas da SAF, 15% da Ponte Preta, e também está sendo discutido aí os valores que, como já foi dito pelo presidente Luiz Torrano, gira em torno de 1 bilhão no investimento que vai ser feito na Ponte Preta. Se você quiser colocar algo também em relação ao que você achou interessante, pode ficar à vontade, que acho que também seria interessante isso. Não, acho que é só um ponto para esclarecer mesmo para os ouvintes, né? É importante ressaltar aí que a minuta coloca a proposta na casa de exatamente 1 bilhão, né? Cravados. Então seriam aí 300 milhões para as dívidas, 400 milhões para a reforma do estádio CT, a estrutura da ponte, e aí 300 milhões divididos em 10 anos seriam 30 milhões por ano para a gestão de futebol. Então,
aí gera esse valor de 1 bilhão, essa é a proposta aí para a SAF Ponte Pretana. E em relação ao estádio, né, porque muita gente pergunta assim, onde está o lucro da empresa, né? Primeiro, o futebol ele é muito rentável, né, gente? Então, você recupera, se você tem uma gestão boa, saudável, não estou dizendo que é o caso da Ponte, do Guarani, estou falando no modo geral. Quando você tem uma SAF que ela é organizada e estruturada, você tem um retorno rápido. O grande problema é que não é uma matemática exata. Muitas SAFs saem do controle e não geram esse resultado, geram mais dor de cabeça. E essa questão do estádio, eu acho que também os investidores enxergam como um possível caminho para lucro, né? Porque Campinas é uma metrópole e não tem tantos lugares assim para grandes shows. Então eles estão olhando aí para o majestoso, reformado, daqui a um tempo para ser um lugar onde pode ser um lugar de aportar grandes eventos e aí você consegue recuperar de uma maneira grande esses investimentos. Um exemplo disso a gente pode colocar, por exemplo, a venda de um atleta das categorias de base. Se a SAF for implementada, o jogador, se for vendido por X, a porcentagem é aquela que está no contrato. Uma porcentagem da venda vai para a SAF, a maioria, e uma porcentagem para a Ponte Preta. É isso, né? Só dando o exemplo em relação à venda de jogadores, por exemplo, que também é uma receita do clube. Então tudo vai ser dividido de acordo com a porcentagem que vai ser colocada aí no contrato entre os investidores e o clube. É isso. Da parte... eu preciso falar do Márcio Zanardi, porque na coletiva, o Márcio Zanardi ele falou a respeito dessa situação de... É uma sequência negativa, são 14 jogos, né, sem vencer, e o Zanardi não venceu ainda no comando técnico da Ponte. Foram 7 derrotas e um empate, esse último contra o Atlético. E o Zanardi, eu achei muito legal da parte dele, e até separei esse trecho para a gente usar agora, ele fala do trabalho que vem sendo desenvolvido e da evolução da equipe na visão do Zanardi. Mas ele disse que precisa da ajuda da diretoria para resolver as pendências, para regularizar os atletas, para ele ter mais opções. Tanto é que no último jogo ele teve que recorrer à base. Então vamos ouvir o Zanardi falando sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo e essa cobrança que ele fez aí em relação à diretoria para resolver os problemas rapidamente para ter mais material humano nesse segundo turno de Série B. Eu sou o comandante, eu tenho que assumir as responsabilidades, mas esse é um problema que já vem de 5, 6 anos na Ponte Preta e uma hora a conta chega, né? Então a direção está trabalhando, a direção tem que resolver o problema, tem que nos ajudar, ela tem que fazer o que ela está falando que vai fazer. Então assim, o meu trabalho eu estou fazendo, que é deixar minha família em São Paulo, viver 24 horas com esses jogadores, trabalhar, mostrar vídeo, corrigir. E os números infelizmente são negativos, mas assim, eu vejo evolução. Nós fomos jogar lá em Ponta Grossa, num campo pesado, nós fizemos um grande jogo, tivemos problemas também de arbitragem lá. Infelizmente tomamos o gol no final, o Brandão foi expulso numa ingenuidade, mas principalmente numa ânsia de querer ajudar. Então eu preciso olhar as coisas boas que a gente está construindo. Então é o que eu falei, o torcedor quer vitória. A gente vem evoluindo. Eu estou aqui há 8 jogos, né? 8 jogos, eu tinha 7 derrotas. Hoje eu saio com um empate. É pouco? Claro que é pouco, mas eu nunca passei por isso. Mas por alguma coisa da vida, essa situação, eu tenho que passar. Crescimento, aprendizado, né? Eu falei com eles ali, eu dei uma frase, uma questão do Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada. Até ele descobrir a lâmpada, ele fracassou milhares de vezes. E ele foi questionado pelo fracasso dele, né? Ele falou, eu tô sempre eu não vejo por essa forma, eu vejo por aprendizado. Então eu não vejo esses números como um fracasso, eu vejo como aprendizado. E é isso que eu tenho que fazer. Cobrar. Então, quando o Porfírio toma o cartão e sente a perna um pouco ali mais pesado, o Porfírio veio de muito tempo sem jogar. Então a gente tá com os jogadores sem jogar, sem ritmo, e aí você fica um pouco, né, por os meninos. Então, quando a gente trocou, o nível nosso realmente caiu. A gente sabe dessa situação, mas eu não posso apontar o dedo para eles. A gente precisa cobrar e pedir para a direção olhar, fazer o trabalho, porque eles estão correndo para buscar recursos, para que a gente possa ter jogadores a mais, para a gente poder ter um pouco mais de opções para que as coisas possam melhorar. É o Zanardi falando então a respeito desse processo para que a Ponte possa ter mais opções
à disposição no próximo jogo. Lembrando que para regularizar os atletas, a Ponte precisa quitar o transfer ban ou os transfers ban. É isso, né? O plural. Transfers ban. São bans, três. né? Bans, porque é mais de um banimento, né? Então é transfers bans. Bans. É bans ou é ban? Sei lá, velho. São vários, né? São 2 na FIFA e um no CNRD para regularizar os jogadores que foram contratados e que estão treinando, só aguardando a diretoria resolver. Nessa questão da SAF também tem um investimento que vai ser feito, né? Como se fosse um empréstimo, se não der certo a Ponte tem que pagar, mas que pelo visto ainda não logrou êxito. A Sambla Deep, ela falou que é transfer bans. Porque é um transfer e são vários banimentos. Exatamente. É que transfer é transferências. Transfer ban significa banimento de transferência. Isso. Então é isso. Professores de inglês, mandem pra gente aí qual que é o plural de Lembra transfer aquela ban. vez do troféu? Na outra... Não, mas aí o português a gente modéstia a parte domina um pouquinho melhor. 11h59, Fábio Scheib, que a Ponte tenha boas notícias, né, daqui pra frente, porque realmente o torcedor está cansado. Alguns torcedores incentivam a SAF, outros ficam desconfiados porque temem muito da SAF ter a participação da atual diretoria que não gosta de tanto prestígio assim com a torcida, né, Fábio? É uma ideia embrionária ainda, né? A Ponte Preta tentando ver essa situação de SAF, mas a gente sabe que tem muita coisa a ser discutida antes de dar um passo tão importante para a história do clube, né? Isso a gente pode comentar depois também, mas deixa dentro de campo, a gente vê que o Márcio Zanardi está tentando a honra dele, né? Ficou muito claro aí que vinha de 7 derrotas seguidas, com o empate agora está mostrando uma evolução para ele, né? Até uma evolução pessoal, tentando essa primeira vitória como comandante da Ponte Preta e a honra do clube também, que está na lanterna da competição há tanto tempo sem vencer. Uma vitória pode se aproximar daqui a pouco também, a Ponte Preta conseguindo essa vitória, mas até como uma honra e como uma força também extra aí para a Ponte Preta, ao menos sair dessa série invicta negativa de derrotas, né, Julião? E de maus resultados. Exato. Boa, Fábio Scheib. Muito obrigado, viu, meus amigos, pela participação de vocês hoje aqui no nosso CBN Esportes. Amanhã, sexta-feira, saideira, hein? Na semana, com o CBN Esportes trazendo tudo também no final de semana dos nossos esportes. 4 horas tem arena, meu caro Antônio Lupe. E hoje às 7h30 tem o Corinthians em campo contra o Atlético Paranaense. Jogo que você acompanha aqui na Central Brasileira de Notícias 99,1. Tem Timão em campo contra o Furacão. Valeu, gente. Grande abraço. Ótima quinta-feira a todos.